Iniciamos agora mais um Mãos à Obra. Hoje vamos entrar dentro do assunto de componentes e como eles se adequam dentro da esquadria, tudo que é necessário. E estamos com dois especialistas da área, que são da Udinese, Edu, meu camarada, ou Eduardo Silva, se vocês preferirem, e o Galina, que é o André Galina, da Udinese. Sejam bem-vindos aqui ao Mãos à Obra. Eu espero que eu consiga absorver todas essas informações de vocês para poder passar para todos os nossos ouvintes. Obrigado, Felipe. É uma honra estar aqui com você no Honra é Mãos à minha. Obra. E aí, vamos dispor o que você precisa mais do conteúdo, né? E aí, Galina? Obrigado, Felipe. Mais uma vez, queria agradecer aqui a oportunidade de estarmos juntos, representando aqui a Udinese, nesse podcast, falando aqui de Mãos à Obra, né? De fato, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do componente no caixilho, que faz, de fato, dar a estanqueidade ideal, né? A barreira acústica. Então, vamos falar um pouquinho dos itens que o cliente não vê. Isso, muitos dos itens são esquecidos, né, pelos serralheiros, Perfeito. ou às vezes até omitidos mesmo para poder economizar um pouquinho ali naquele orçamentozinho, né? Tira um componentezinho. Esse aqui não é tão necessário, como a gente estava conversando ali nos bastidores em relação ao dreno, né? O dreno, muitas vezes o serralheiro ele usa e fala assim, para que eu vou usar esse dreno? E aí fala assim, é um componente mínimo, é pequeno, vou usar ele com uma caixa de dreno? Ah, não vou usar. Mas ele vai impactar muito lá na frente. No quê? Na estanqueidade e até na acústica da esquadria. E às vezes a esquadria está vazando, está transbordando água para dentro e muitas das vezes um componentezinho desse básico e baratinho, né? Baratinho por causa do Resolve dreno. o problema, né? Não? É isso mesmo. Sem contar a importância do conjunto, né? Caixa de dreno com vedação superior. Não são simplesmente itens de vedação, de estanqueidade. São itens de segurança. Então, sem uma vedação superior, o risco de cair uma folha de um caixilho é enorme. Sim. Então, nós não estamos falando só em estanqueidade, nós estamos falando em segurança no caixilho, no manuseio. É isso aí. Já começamos numa parte técnica, já dá para dar uma introdução para vocês aí do que a gente vai seguir nessa linha de norma, de componente, do que realmente é necessário. Mas agora eu quero conhecer pelo menos a história de vocês, até a trajetória, até entrar na Udinese, para a gente conhecer um pouquinho aí do lado profissional de vocês e o quanto que vocês têm a agregar realmente aí no nosso segmento e o quanto que vocês têm de bagagem aí. Sim. Começar com quem? O Edu? Pode ser. Vamos lá, Edu. Então me diz aí um pouquinho aí. Eu era do chão de fábrica. Eu fui serralheiro raiz mesmo, como a gente fala, né? Uhum. Serralheiro raiz. Eu comecei fazendo Senai. Fala 1990. Então, vou falando minha idade, eu sou meio velhinho. O cara veio todo Sou bonitão. velhinho. Então, fiz Senai de serralheria. Então, aprendi aos pouquinhos mesmo. Na época que era linha 25, linha 30. Então, até os dias de hoje, dá para ver que a esquadrilha mudou muito. Isso sendo nos anos 90 até os anos de hoje. Então... É o quê? Linha 28, linha 25, Linha 25, 30. linha 25. Não tinha nada do que tem hoje. Norma não existia. Não, é. Norma não existia. 10.821 não existia. Então, era aquela coisa lá atrás que dava aquela chuva forte na casa do cliente. Aí tava entrando água pela janela. Ah, não, isso aqui é assim mesmo. Vai lá, coloca um paninho e tá tudo certo. Mas não, a norma veio para mudar tudo isso. Então, lá atrás, fiz Senai de serralheria, trabalhei em muita serralheria no chão de fábrica mesmo. Aí depois tive a oportunidade de entrar numa fábrica, num sistemista grande. E tive a oportunidade também de fazer engenharia civil. Hoje sou formado em engenharia civil. E tive a oportunidade de entrar na Udinese. E aí esse meu leque abriu mais ainda. Por quê? Como você estava trabalhando num sistemista só, você ficava preso sempre naquele mundo, naquelas mesmas tipologias, aquele mesmo tipo de sistemas. Então, hoje na Udinese, esse leque abriu. Então, você tem vários sistemistas que nós trabalhamos. A Udinese trabalha com todos os sistemistas hoje de mercado. Então, esse leque, para mim, abriu muito mais. E você faz parte dos testes, todos dos componentes lá dentro da Udinese, né? Você acompanha toda essa parte, né? A Udinese ela tem um laboratório que nós chamamos de CTU. E esse laboratório ele é voltado para os testes mesmo, na norma.
na 10821 e a 15969, que é a norma de componentes. Então, nós testamos dentro do nosso CTU, desde a roldana até um bracinho, na carga, manuseio, quantidade de ciclos. Então, isso é tudo testado dentro desse nosso como laboratório. mudou, né? De como você começou lá, de 1990 para agora, todo o rigor que tem em relação aos componentes, mesmo ele sendo mínimo, né? Isso, mínimo. Que nem uma roldana. Uma roldana ela tem que ser especificada corretamente para o caixilho. Não adianta eu ter um caixilho que tem uma folha de 80 quilos e eu querer colocar uma roldana de 40 quilos. Eu estou subdimensionando. É mais barato? Muitas vezes o serralheiro pensa isso. Eu vou colocar o mais barato que vai funcionar. Não, lá na frente não vai ser dessa maneira. Ainda tem o risco de queda, alguma coisa assim, né? Risco de queda, risco de quebra. Dependendo se você não especifica corretamente para o sistema que ela está desenvolvida, também não vai funcionar. E aí outra coisa também, não posso superdimensionar. Porque eu posso ter uma esquadrilha de 80 quilos. Para não ter problema, eu vou colocar uma roldana de 120 quilos. Posso colocar? Sem problema nenhum. Mas isso vai generar muito custo. Então vai ficar muito caro. E aí pode ser que você perca numa obra. Então, o que você tem que fazer numa especificação correta de uma esquadrilha. Procurar entender exatamente todos os componentes e saber especificar e colocar dentro da tua esquadrilha o que ela realmente precisa. O sistema correto também, porque muitas vezes a pessoa está usando uma roldana específica, essa roldana não serve para um certo sistema. Ele faz o famoso bacalhauzinho para poder prender ele lá por dentro. Fazer adaptação, essa adaptação não vai ficar correta, não vai ficar legal. Então, você tem que colocar o componente correto, e aí esse é mais um ponto. Nós chamamos de componente. Por que componente? Acho que muitas pessoas falam acessório. Acessório é muito diferente. Acessório, vamos fazer um pouco analogia aos carros. Se você tem um carro, uma calota é o quê? É um acessório. Por quê? Sem essa calota, o carro vai andar. Exatamente. E aí a roda é o quê? É um componente. Sem esse componente, o carro não vai funcionar corretamente. É a mesma coisa a esquadria. Se eu tirar essa roldana, essa esquadrilha não vai funcionar. Se eu tirar um fecho, ela também não vai funcionar. Então, é isso que acontece. Galina, e você? A sua trajetória até os dias atuais? Muito bem. Bem, minha carreira foi pautada aí na área de projeto. Então, comecei em 1987, num segmento diferente de construção civil. Né? Comecei com projeto mecânico. Em 2000, entrei na Udinese. Como projetista, passei para supervisor de engenharia, gerente de desenvolvimento de produto. Em 2015, passei para a área comercial. Então, foi onde nós contratamos o Edu para ajudar a gente na parte técnica e contratamos mais uma pessoa para a engenharia, né? E aí eu passei a ser gerente comercial regional. Faço parte do Sudeste e Sul do país. Trabalhei muitos anos ali como desenvolvedor de produto na Udinese, acompanhando os comitês de norma, tanto de caixilho quanto de componentes. 15969 desde o início do comitê. Então, essa evolução toda dos componentes, você acompanhou praticamente ela toda, né, Galina? Perfeito. E diga-se de passagem, ele é o único homem no Brasil que tem a Bíblia da Udinese. Né, Edu? É isso mesmo. É uma Bíblia, um negócio que mesmo tem tudo que é componente ali, cara. Eu falei, Edu, pega na minha mesa ali, é o catálogo que tem ali, tem tudo. É a Bíblia dos componentes. A gente tem que ter um pouquinho de conhecimento dos produtos. É óbvio que a gente não sabe tudo, né? Então, boa parte dos componentes, como eu acompanhei desenvolvimento de 2000 para cá, a gente conhece um pouco. Mas o Edu também já tem uma baita de uma bagagem, já era do segmento. Até mesmo o Jefferson, que faz parte hoje do nosso grupo, e ele é o gerente de desenvolvimento de produto, tem uma bagagem muito grande, já percorreu aí sistemistas, né? Até mesmo concorrentes da Udinese como projetista. Então, nós temos um time bastante recheado ali na Udinese. E é importante falar sobre componentes, como o Edu citou brilhantemente aqui, não é acessório, é componente. E no que tange a importância do componente, a gente procura sempre fazer o melhor, né? Desenvolvemos e testamos no CTU, não só para atender a norma, mas para atender também o conforto no manuseio. Então, a gente pensa muito no usuário final do caixilho. Então, não é simplesmente eu falar, uma roldana suporta 300 quilos, ok.
Eu vou movimentar uma folha de 300 quilos, porém eu preciso movimentar essa folha com conforto, né? E eu costumo dizer que um caixilho não é simplesmente perfil de alumínio e vidro, mas é o conjunto. Perfil, o vidro, o componente e a mão de obra, seja ela a montagem e a instalação. O conjunto final do caixilho na obra é que dá o resultado excelente e o bom desempenho para o consumidor, para quem for A mão de manusear. obra é fundamental para que o sistema funcione, os componentes Perfeito. funcionem e chegue um produto de qualidade. Se a mão de obra não se qualificar e não conseguir saber especificar certo o componente ou o sistema, não vai funcionar, seja para acústica, estanqueidade, para qualquer outra coisa. O silicone, o próprio silicone, às vezes usam silicone o acético, em vez de usar um silicone neutro, né, que tem uma resistência melhor, né? Isso é mão de obra, você tem que ter uma mão de obra qualificada não só na fabricação da esquadria, mas também na instalação. Porque eu acho que não adianta você ter o melhor sistema, ter o melhor componente, ter o melhor especialista na sua fábrica fazendo aquela esquadria específica e chega lá na obra, você tem problema na instalação. Não veda corretamente, não instala corretamente, o contramarco está fora de nível. Então, tudo que foi feito dali, antes de tudo isso, está perdido. Então, todas as etapas são importantes. E a instalação é uma delas. E o legal da Udinese é toda a assessoria. Por exemplo, eu, pela Sonora, todas as vezes que eu precisei de vocês para dar um suporte em relação a qualquer tipo de componente que eu esteja utilizando ou está tendo dificuldade lá, vocês estão sempre abertos também a explicar exatamente como vai funcionar, né? E às vezes as pessoas não têm muito essa ferramenta e acaba colocando de qualquer maneira, né? Cortando um pouquinho, Galina, a gente preza muito todas as etapas, sendo o pré-venda, que aí a gente tem tudo, a gama de informações dentro do nosso site, o serralheiro ou o cliente pode entrar lá dentro, pode pesquisar tudo dos nossos componentes, sistemas. Aí na hora da venda, que aí entra o pessoal do comercial, nós da parte técnica, na parte da especificação, tudo que tem que ser feito. E o pós-venda. Se caso dê um problema, alguma coisa do tipo, não sabe instalar, a gente sempre vai estar com a pessoa acompanhando esse pós-venda. Então, a gente preza muito pela qualidade. E dentro do site da Udinese tem todos os catálogos de todos os componentes que precisar lá, separado pelos sistemas, pelas linhas. Por sistemas, por linhas e por tipologia que são aplicados. Complementando aqui o que o Edu falou, a Udinese sempre prezou muito bem isso. Todas as etapas do processo, desde uma pré-venda, um auxílio numa especificação de um produto correto, não é simplesmente a venda, tem o pós-venda. Então, a Udinese priva muito isso, né? De ter o cliente abraçado com ele do início até o fim do processo. E assim, nosso pós-venda faz toda a diferença no mercado. E o importante, o cliente não tem cara, não tem pequeno e grande. Perfeito. Cliente é cliente. Cliente é cliente. Né? Então não tem essa de, esse é maior, esse é menor, esse... Não tem isso. Nós pensamos assim, hoje o cliente pode ser pequeno e amanhã ele pode ser grande. O Galina está de Então, prova em relação a isso. Quando a Sonora era isso aqui, pequenininho, o Galina foi lá com a Leila visitar a gente e era um galpãozinho Essa é a nossa ideia. mínimo. Hoje o cliente, a gente tenta ajudar sempre o cliente para quê? Para que ele cresça mais. Ele crescendo vai estar ajudando a Udinese. Claro, todos Então, crescem eu penso junto. assim, todo Com mundo certeza, cresce junto. todo mundo vai crescer junto. É isso aí. Não é isso, Galina? Como eu digo, ninguém nasce grande, né? Então, isso. nascemos todos pequenos e crescemos juntos. Isso é importante, que a gente cresça juntos. Esse é o que realmente a gente busca aqui dentro do Mãos à Obra, né? Levar informação para poder levar para os serralheiros, para eles poderem começar a entender que realmente trabalhar com qualidade é a melhor opção, entendeu? Você consegue agregar mais valor para dentro do teu produto, para dentro da sua empresa, e você consegue crescer assim, porque você trabalhando de forma errada, em algum momento vai dar problema. Em algum momento aquilo ali vai aparecer. Se você não colocar o componente correto, em algum momento vai aparecer. O que você falou. Está lá para 80 quilos, usou de 40, e o mesmo se aplica no maxiar. Né? O maxiar, muitas das vezes, não sabe especificar o maxiar.
se ele para qual tamanho dele, porque existe para tamanho de largura, para tamanho de altura, existe vários. Tudo. A especificação não é só do Odinese, a especificação também vem do sistemista. Ele também tem o range de altura e largura máxima e nós temos os braços, os feixes que atendem esse range. Então, foi o que a gente estava falando agora. O serralheiro muitas vezes pensa, aí a gente pensa naquela frase, o barato sai caro. Então, se ele não colocar um componente certo, tentar mensurar esse preço, ele vai ter problema. Essa é a maior dificuldade do nosso mercado, é colocar isso na cabeça das pessoas. Barato Eu sai queria caro. agora entrar num outro ponto em relação ao CTU lá, né? Centro de Treinamento da Udinese, acertei? Sim, é isso aí. Isso, Centro acertei. Tecnológico Tá Udinese. Centro Tecnológico Udinese. Tecnológico, né? Treinamento é Udinese. tecnológico. Então tá bom. Então me diz um pouquinho como que funciona o CTU em relação aos testes, o que é feito lá, é exatamente para todos os componentes. Me explica um pouquinho em relação a como trabalha isso nas qualificações dos componentes. Dentro do nosso CTU, existem vários dispositivos para todos os tipos de componente. Então, nós temos um dispositivo para ciclar todos os componentes para porta de giro, por exemplo. Mola aérea, mola de piso, dobradiça, fechadura, pivô. O mesmo a gente tem para maxilhar e fachada, com todos os ensaios de ciclo, de abertura, de fechamento com interrupção, de abertura brusca. Temos também para esquadrias de correr, para roldanas. Nós temos um dispositivo específico para teste de roldana, todos baseados na norma 15969. Temos câmera de salto spray, temos teste de ciclo de fechaduras. E todo mundo tem acesso a esses testes? É uma coisa que fica no site, não? Ou é uma coisa particular realmente só da Udinese? Os laudos ficam no site da Udinese. E todos os ensaios são acompanhados pela engenharia. O CTU, na verdade, ele é um braço da engenharia de produto, né? Tem uma pessoa que coordena este departamento, interligado ali à engenharia, desenvolvimento de produto. Temos também uma cabine de blackout de palheta. Então, nós somos uma das empresas que garante o blackout da palheta e testamos o blackout lá na empresa mesmo, em loco. Então, o CTU é um braço da engenharia, ele faz parte do desenvolvimento de produto. E todos os projetos, antes de serem lançados os produtos ao mercado, a gente passa por esses testes. E hoje o mais recente que nós temos é uma cabine de ensaio. Que aí, complementando o que o Galino acabou de falar, uma cabine de ensaio para testar os estanqueidades. Que aí vai fazer o teste da 10821, que é a norma de esquadrias. Que é toda aquela parte de pressão de vento, de cada região a gente consegue fazer um teste na nossa cabine de ensaio. Então a gente consegue simular numa esquadrilha real o que pode acontecer com os componentes nela. Disso numa questão de vento, chuva, essas coisas todas, sim, em relação isso. a como a esquadrilha vai se comportar Em todas, que tem o gráfico, né? O gráfico da região 1 até a região 5. E tem todas as pressões de ensaio em cada região. Então, na nossa cabine, a gente consegue simular o que é feito nos laboratórios credenciados da norma, da 10821. Isso é muito importante. Isso aí é a garantia que realmente você está colocando dentro da tua esquadrilha, algo que realmente você pode garantir também para o cliente aquele funcionamento. E como você falou, se tem esses laudos dentro do site da Udinese, isso é mais uma ferramenta que eu, como empresa, posso utilizar mostrando valor para o meu cliente do componente que eu estou colocando, né? E é engraçado que a Udinese, cara, ela é tão famosa que as pessoas acham que a janela que é da Udinese, né? Por causa do feixe, né? Eu quero a janela da Udinese. Quantas vezes eu recebi ligação? Falando assim, oi, Eduardo, tudo bem? Boa tarde. Dá para vir fazer uma manutenção? Como que dá para vir trocar a janela, trocar a roldana da janela? Eu falei assim, mas nós não fazemos isso, vendemos os componentes. Não, mas está escrito Udinese aqui, porque era no feixinho, estava escrito. Esse que é a janela Udinese, virou uma marca. Virou uma marca famosa. Leila que sabe disso. Leila recebe toda hora ligação aí, o pessoal criando janela da Udinese. Cara. Verdade. Né? Isso é uma coisa que... E assim, é muito bem feito, cara, todo o processo. Eu tive o prazer de visitar lá a fábrica e tudo muito criterioso. A gente vê que realmente é uma empresa que pode confiar, né?
e já está há anos aí no mercado, fora o grupo todo que faz parte, né? Que está por trás disso tudo, né? E a Udinese, ela tenta sempre inovar. Então, a Galinha tá junto comigo, a gente, todo semestre, todo ano, a gente tenta sempre lançar coisas novas. Então, a gente sempre está tentando sempre inovar no tudo que é âmbito da parte de esquadrias, componentes para esquadrias. Vendo a necessidade, né, do mercado. Eu lembro que um tempo atrás, né, a gente estava conversando, eu e você, que a gente teve uma dificuldade num fecho, que ele ficou um pouquinho para fora, 1 milímetrozinho. Uhum. E agora vocês lançaram um produto que vai substituir aquele e que é muito melhor o manuseio em relação àquela alavancazinha que a gente chamava de fecho oculto, não é Fecho isso? oculto, é isso. Então, isso. aí a gente lembra que a gente teve um probleminha que ele não estava conseguindo encaixar, se eu não me engano, era no... Era para certas, eu acho- certas tipologias, ele não encaixava certinho. Ele não encaixava, acho que na croma, mas que ele era feito para gold. Acho que era algo em torno disso, eu não me recordo sinceramente. Mas agora vocês lançaram uma, né? Um fecho Lançamos multiponto. uma cremona Um fecho multiponto, isso. acionada por um fecho concha. Esse Esse fecho produto é espetacular. permite transpasse, te dá o travamento em 2 pontos e com diversos tamanhos. Então temos de 400 milímetros até 1.300. Ah, ele comprimento tem na igual máquina. Sim. É igual a cremona. A máquina é igual a cremona. Não, é tipo 400, o flare, né? 600. O flare também, que ele tem um flare, né? Que é aquele mais compridão também, que é pra porta, né? Flare é o nome dele? Então, é o flare. flare, mas aí ele é um fecho parecido Não, com mas o eu tô flare. falando do tamanho. Não, o tamanho não. Não. O tamanho é o mecanismo. Aham. O fecho, que seria a movimentação, Ah, tem tá, um o fecho é o tamanho mesmo- normal. ah, o tamanho- Aí o mecanismo cremona, ele sim. Ah, ele sim. é de 400 a 1.300. Ah, tá. Então eu confundi. Eu pensei que fosse igual o flare, porque o flare também tem vários tamanhos, não tem? São 2 tamanhos. 2 tamanhos. 220 ou 400. Que é um grandão. Nesse caso, a máquina que tem diversos tamanhos. Parte de 400, 600, 800 ou 1.300 milímetros. Então já estamos com uma ideia aí nova aí. Da Vamos máquina. botar um grandão pra porta aí desse fecho novo aí, cara. E aí o interessante é o quê? Porque muitas vezes a pessoa quer alguma coisa com mais segurança e hoje queria só um fechinho só. O fechinho tem um travamento só. E esse fecho ele tem 2 travamentos. Então a segurança é bem maior e tem o transpasse. Porque muitas vezes você quer colocar numa esquadria de alto padrão uma cremona. Só que você tem que ter o transpasse Se entre as for numa folhas. janela, dá problema. Numa janela você vai Você ter fica problema. sem limpeza. Você não vai ter limpeza. E o oculto também tinha um problema que se você esquecesse ele aberto, Na hora do transpasse você ia podia, quebrar ele. ia quebrar ele, né? É isso mesmo. Então daria esse problema também. E muitas das pessoas não sabem o quanto é custoso você desenvolver um produto desse e colocar ele no mercado, né? Porque eu vejo assim, às vezes recebo vídeos, né, normalmente de componentes da China que já estão lá funcionando. Ah, por que não tem isso aqui? Mas porque para você desenvolver um produto desse, quantas peças você não tem que vender para poder cobrir aquele custo, né? Então não é tão fácil assim, né? São horas de projetos, são projetos de ferramental, construção de ferramental, molde de injeção, estampo, isso tudo são custos que estão por trás do desenvolvimento. Então, você tem razão, Felipe. O custo é alto, porém nós não nos preocupamos com o custo, nós nos preocupamos com a solução do produto, com a solução do caixilho. O que o mercado está Que precisando. o mercado precisa. Precisa de transpasse? Vamos pensar no transpasse. Precisa de fechamento com chave? Vamos fazer. Tanto que este produto tem a versão com ou sem chave. Tem várias opções, né? São Eu várias tinha visto opções. um vídeo seu lá na Udinese que realmente você mostra isso, né? Eu vou botar no corte, vou ver se eu consigo adaptar esse vídeo para o pessoal ver, mas se não conseguirem, vocês vão lá no... Tá no site ou tá no Instagram da Udinese? Vai ser lançado, vai estar. Ah, ainda vai? Então, eu assisti em primeira mão. Aquilo foi uma prévia. Foi Opa, uma prévia pra que você. maravilha! Ser host do Mãos à Obra tem seus privilégios. Foi uma prévia. É. E aí, eu queria também falar sobre os sistemistas. Hoje a Udinese ela é muito de mão dada com o sistemista. Por quê? Hoje as linhas, se você for ver, todo sistemista tem a sua linha A20, A25, A32 e assim vai. Como que o sistemista ele se diferencia do outro? Melhorando o seu produto. Então, sempre o sistemista ele quer melhorar seu produto. Então, ele vem junto com a Udinese, junto com a nossa engenharia,
E aí a gente faz a reengenharia do sistema dele. Então, melhorando o quê? Melhorando uma caixa de dreno, melhorando numa guia de montante. Como a gente estava até conversando antes, né, Galina? Se você faz uma melhoria numa guia de montante, que é a vedação inferior da folha, vai melhorar muito na parte de estanqueidade, parte de acústica. Então, hoje, o sistemista está muito junto com a Udinese também nesse E vocês desenvolvimento. acabam desenvolvendo o sistema junto, né? Sim. Se eu estiver falando uma besteira, por favor, me conserte. Mas isso aconteceu na Sofia. O componente faz parte do sistema, né? Então, o bom desenvolvimento de um sistema é o conjunto, como eu disse. Os perfis, toda a parte de componente, a parte de vidro, de silicone, de montagem. Então, a gente trabalha para isso. Pegando um gancho, Felipe, voltando um pouquinho do CTU, nós dizemos que o nosso CTU é nosso, não é da Udinese, é nosso. Nosso e dos nossos parceiros. Isso aí. Então, caso você queira testar o teu caixilho no CTU, pode ir. Você é um grande parceiro nosso e a gente tem lá as portas abertas para os nossos clientes e parceiros também utilizarem nosso espaço. Isso é muito interessante, porque realmente você vai saber se o que você está fazendo, na prática, vai dar certo. Não vai esperar entrar na casa do cliente para o cliente reclamar, né? Vou dar um exemplo para você. Você pega uma obra. A obra quer uma redução de 32 dBs. A Sonora faz isso. Mas você não sabe se aquela sua esquadrilha vai chegar nessa redução. Só que a obra quer um laudo certificado. E aí, o que você pode fazer? Você pode fazer esse teste, isso na parte de estanqueidade, na nossa cabine. E aí, ver se ela vai chegar a redução ou até... Hoje, nós não fazemos a parte de acústica, mas a parte de estanqueidade é feita toda na nossa cabine. E aí, dessa cabine, você pode ir numa Entec, numa Falcon Bauer, que são os laboratórios credenciados que vão lançar esse laudo. Você pode fazer primeiro esse teste no nosso. Passou? 99% está aprovado? Aí só levar e fazer o teste só não daria um certificado, um laudo igual do Falcon Bauer, nada disso. Exato. Porque a Mas nossa você cabine não é consegue fazer certificada. um teste para o seu conhecimento do produto que você está colocando no mercado, não é isso? É isso aí. Isso é interessante demais. Eu não sabia que a gente poderia fazer esse tipo de serviço junto com vocês. Você vai para o laboratório já com mais certeza de que teu produto vai ser certificado. Porque no nosso CTU você vai fazer toda a parte de estanqueidade e permeabilidade. Então, se não passa água, não passa ar, não passa o ruído. Então, você já tem, no teu caso, que é o apelo acústico, você já tem mais certeza de validação do teu produto num ensaio de acústica. É isso aí. Isso é muito bom, rapaz. E agora vamos para um outro assunto. Vamos saber, já comentamos aí um pouquinho desse fecho, mas eu queria saber realmente as novidades. O que vem aí, o que a Udinese está lançando? Tem como dar um spoiler de alguma coisa que vem diferente aí? Como é que tá essa parte aí, Edu? Galina? Olha aí, vamos contar isso aí. Dá em primeira mão aí, rapaz. Vai. Solta o preso, Edu. Nós estamos lançando uma fechadura solenoide, que é uma fechadura que hoje em muitos empreendimentos todo mundo utiliza muito aquele eletroímã. Que acho que a maioria dos condomínios tem. Tá lá o porteiro vai lá, destrava aquele eletroímã preso numa porta. Que fica uma coisa bem robusta ali em cima, fica aparente. E hoje a gente está lançando uma fechadura solenoide, que ela é totalmente embutida dentro do perfil, que aí ela tem a mesma função. Mas é aquela que a tranquinha dela é redondinha, é essa? Isso, Sim. que a tranquinha dela sai com um pininho travando na lateral E ela do marco. é para todos os sistemas e linhas? Como é que é? Ela é segmentada só para uma parte, só para 32? É o quê? Hoje a nossa que nós estamos trazendo, ela é específica para a linha 42. Tá? As portas mais robustas. Entendi. As linhas 42. Então ela vai totalmente embutida. E aí nós temos as diferenciações entre elas. Temos 2 modelos sem cilindro, que é o modelo falha aberta e falha fechada. O que é a falha aberta e a falha fechada? Toda vez que aquele pininho ele tá acabou a energia, falha fechada. Ele vai estar com aquele pininho avançado. Então a sua porta ela vai permanecer fechada se acabar a energia. Falha aberta, aquele pininho ele vai ficar retraído, então ele vai estar toda vez aberta.
E nós temos também um modelo com chave, que aí é o falha fechada. Caso acabe a energia, eu tenho a chave para poder abrir e entrar no ambiente. E agora também eu vi você falando lá numa feira que nós fomos, que agora eu não estou lembrando qual foi, acho que foi a Saivetro, em relação às persianas também, né? Que agora você tem persiana para grandes dimensões, né? Que você não precisa dividir, elas são mais largas, né? Elas não são mais largas. A densidade do PU é maior. Então, As dimensões é a mesma da outra. Mesma. Ah, tá. O passo dela é a mesma coisa. Hoje o passo das nossas palhetas é 41. Isso é bom porque você não precisa mudar a caixa, não precisa mudar nada disso. Não muda nada. Então, se você, dependendo, você fazendo uma janela, uma porta, você vai usar a mesma palheta de passo de 41. O que vai mudar é o preenchimento dessa palheta. Que a gente vai ter um PU diferenciado, que é o PU normal, o PU de alta e o de altíssima. E esse PU de altíssima seria o quê? Seria um PU maior que eu consigo chegar numa largura sem a divisão central até 4 metros. Mas aí todo mundo fala assim, pô, 4 metros? Vou colocar em qualquer lugar, vou colocar num prédio de 30 andares, região 5. Não é bem por aí. Você tem que olhar a região, porque nós fizemos testes também com esse PU, e também o engastamento lateral. E a persiana não pode ser cega, tem que ser com furo. Ou eu estou errado? Pode ser com furo ou sem furo. Tem as duas. Não, mas eu estou falando em relação à pressão do vento. Né? A com furo não tem menos resistência à Ela força. É montada, Ela deixa passar um pouco de ar, então ela não vai diminui fazer aquela tanta pressão. flecha no pano como um todo, né? É isso, mas também tem o engastamento lateral, que é aquela guia lateral onde a persiana vai descer. Que ele é maior. Que ela é maior. Hoje, a de mercado, o engastamento é 20 milímetros. Nós temos no mercado hoje até engastamento até de 75 milímetros. Então, essa flecha não vai deixar a flecha ficar muito grande, ela não vai escapar desse perfil. Então por isso que a questão do furo então não vai ter tanta relevância por causa dessas partes laterais que elas vão conseguir estruturar melhor. Estrutura melhor com a densidade da palheta maior também. Mas isso seria só com motor ou o manual também ela funciona para essa dimensão? Funciona, só que o manual você vai ter o problema da conforto no manuseio, né? Então tu só usa manual, né? Porque é o tamanho do braço do homem. Ó. O negócio dele é só manual, só sobe persiana de 4 metros. Mas é por causa do manuseio. Então, quando a dimensão é grande, então nós até indicamos, a gente até tem um cálculo, né? Para poder fazer a especificação correta. Se a gente vai colocar com recolhedor ou com motor. Entendi. Então tem até um cálculo no nosso site, que é falar para vocês, é largura vezes altura, vezes o peso por metro quadrado do PU, isso no PU de alta, o normal, o de alta ou altíssima, vezes 1,3, que é o coeficiente de atrito que vai ter entre essa palheta e o engastamento lateral. Entendi. Então, e agora vamos partir para a mesma questão, agora falando dos motores. Como é que funciona a questão dos motores da Udinese para a persiana? Existe algum cálculo, a Udinese mesmo que vai especificar qual tipo de motor é necessário? E aproveitando, é uma pena que não é ao vivo, né? Mas amanhã vai ter um treinamento lá na Eunix, né? A Udinese vai estar lá em primeira mão fazendo um treinamento. A galera não vai, porque não é ao vivo, infelizmente. Mas vai ter outros, próximos. Mas me diz um pouquinho em relação a essa relação do motor da Udinese junto à persiana, como que pode a gente trazer as informações aqui para especificar direitinho? Porque isso é uma coisa que também eu tenho curiosidade de saber. Sim, sim. Então, nós temos no portfólio motores que suportam cargas de 21 quilos até 100 quilos. Então, de acordo com o tamanho e com o peso dessa esteira, a gente pode dimensionar o que melhor convém àquele projeto. Então, como o Edu falou no início, nós não precisamos superdimensionar o motor e nem subdimensionar. Então, a gente consegue usar o ideal, fazer o ideal para aquele projeto. E ainda falando um pouquinho da palheta, o que é interessante, como nós temos o mesmo passo, tanto para um PU normal, um PU de alta ou de altíssima, a gente consegue manter a identidade visual da obra, otimizando o custo. Porque eu não preciso utilizar um PU de altíssima, por exemplo, em todos os caixilhos. Você pode ter uma janela de 1,50 m do lado, um portão de 4 e ela vai ter visualmente a mesma cara, né? Perfeito, é isso. E a motorização,
de acordo com cada tamanho de caixilho, com cada peso de esteira, utiliza o motor que melhor convém. Aproveitando o gancho, falando em motor, você perguntou de novidades, está aí. Nós estamos lançando este mês o motor com Wi-Fi integrado. Que legal. Então, nós vamos ter acionamento por botoeira, por controle remoto e por aplicativo, no mesmo motor. E Comando você de também voz. consegue colocar comando de Pelo em, comando de voz. em Alexa, É Google. isso aí, perfeito. pelo comando de voz. Ah, mano. O Chrome, porque nossos motores anteriores, nós tínhamos que, para fazer a conexão da Alexa, a gente tinha que ter o Wood Connect. E aí o Wood Connect que fazia essa interface com a Alexa. E aí hoje nós não precisamos, porque hoje o Galeno acabou de falar, nós temos um motor com Wi-Fi. E aí ele vai fazer essa integração Já está sendo diretamente. comercializado? Já? Já Já. passou por todos os testes, já está Sim. funcionando, é uma maravilha. Aprovado, É isso que inclusive, vocês vão pela fazer lá Anatel. também, lá no Abel, na Unix amanhã, né? Também. Sim. Vão colocar isso também em prática lá para o pessoal. Perfeito. Esse treinamento engloba tudo que se refere à persiana integrada, Ah, isso seja acionamento manual ou motorizado. E me diz em relação ao cálculo, existe no site alguma coisa, existe alguma fórmula para poder você calcular a dimensão e usar o motor? Ou isso já vem no catálogo? Olha, para a dimensão assim, assado, o motor é esse. No nosso catálogo de persiana integrada existe essa forma que ele documentou, que é a área quadrada, peso da área quadrada da esteira. Mas isso para o motor. Isso Isso é sendo para o recolhedor com recolhedor, redução, isso. sem redução ou motorização. Ah, tá para os três ali. O que nós recomendamos? Quando o resultado deste cálculo for até 9 quilos, nós recomendamos recolhedor sem redução. De 9 a 18 quilos, recolhedor com redução. O que seria recolhedor com redução e sem redução? Porque isso eu não sei. É o quê? O recolhedor com redução, o nosso produto tem uma escala redutora de 1 para 2. Então, ele tem uma série de engrenagens que te fazem uma redução de 1 para 2. Então, se o peso desse conjunto esteira, com o coeficiente de atrito das escovas das guias laterais mais as escovas da tampa e do trilho superior, o resultado final for até 9 quilos, recolhedor normal, modelo 8118. Se for de 9 a 18 quilos, recolhedor com redução. Tudo levando em conta o conforto no manuseio. O Edu não precisa porque ele tem patolas. É verdade. Acima de 18 quilos, nós recomendamos motorização, mas pelo conforto do acionamento. Ah, Galinda, o recolhedor da Odinese não suporta 20 quilos, 21 quilos? Suporta. Porém, o conforto no manuseio já não é tão agradável quanto uma motorização. Porque às vezes o fabricante quer levar o componente ao limite dele, né, cara? Então, o problema é o quê? Se você tem numa residência, você tem uma criança, uma pessoa idosa, a pessoa não vai conseguir puxar com um conforto adequado. Então, por isso que nós damos esse parâmetro. Mas o quê? É uma recomendação. Sim. Uma recomendação, porque vai chegar lá na frente, o recolhedor sem redução, ele aguenta puxar 18 quilos? Aguenta, não vai ter problema, não vai quebrar, não vai acontecer nada disso. Mas o problema vai ser o quê? No manuseio. Aí vai ser a hora que a pessoa vai ligar pro fabricante e falar assim, tô com um problema, tá muito pesado aqui. Mas não tá pesado porque o sistema não funciona. É porque ele não especificou corretamente. Então vai assim, um conselho meu de fabricante. Nunca leve o seu componente ao limite. Vamos lá, rodando 80 quilos, já está com 80, sobe um degrauzinho, não custa nada, vai gastar um pouquinho mais, mas você vai ficar mais tranquilo, teu cliente mais satisfeito, a durabilidade do produto vai ser muito maior e esse cliente vai ficar te indicando e você assim, vai seguir teu trem. Concorda comigo? Concordo. Eu não levo componente ao limite, não. Mas Não nem dá deve. para levar. Porque existem os testes. Eu acredito também que esses testes eles já têm uma redução para poder já ter uma margenzinha de segurança, né? Sim, Todo produto é pô, testado com uma margem de segurança. Eu acredito, já acreditava 100% nisso, agora tenho segurança. certeza que você tem, mas mesmo assim, eu acho que não é para você levar ao limite nenhum tipo de componente. Não, qualquer coisa que você tem uma limitação que está chegando muito próximo do que pode, dá uma subida de nível, né? É Perfeito. isso aí. E voltando um pouquinho aqui, falando em motorização, quando você faz a conta na ponta do lápis, a motorização, e muitas vezes sai o mesmo preço da utilização do recolhedor. Porque você tem perfil, você tem montagem, você tem usinagem,
utilizando um recolhedor, ao passo que motorizado você não tem assimetria no caixilho, as duas laterais do marco serão idênticas, não tem aquele perfil para embutir o recolhedor. Uhum. E hoje em dia a motorização está tão barata É. que às vezes não justifica usar um recolhedor e sim o motor. E pode ser um poder de barganha com o cliente, né? Chegar e Perfeito. falar... Agrega o seu produto. Isso aí, é um poder de... Não, o concorrente está fazendo manual. Não, eu faço o mesmo preço para a senhora com motor. E um Olha aí. produto agregado. isso. Fala assim, qual a diferença? Ah, tem uma persiana com recolhedor. Não, mas a minha é motorizada, a minha tem controle remoto. Olha a diferença. É verdade. Que agrega no seu produto. Agora, é aconselhado colocar um no-break para... Sempre. Sempre, né? Sempre. As pessoas perguntam, em caso de queda de energia, o que eu faço? Se não tiver o no-break, Vai ficar aberto espera ou vai voltar a ficar fechado. energia. Poxa, mas a janela vai ficar aberta. Fecha O a folha de exemplo vida. é, se acaba a energia, não assiste televisão. É verdade. É um produto eletrônico, Acabou a gasolina, o carro não anda. acabou a gasolina, o carro não anda. Então, nós recomendamos que sempre que se automatiza uma persiana, se utilize o no-break. Isso aí. E esse no-break existem vários tamanhos que pode ser, de repente, Sim. embutido dentro da parede. O também. ideal é uma rede específica somente para os caixilhos e o no-break nessa rede dos caixilhos. O ideal é que faça isso já no início da obra. Dá para fazer a Perfeito. utilização disso numa reforma, né? Perfeito. Num quarto somente, por exemplo, mas o ideal é que faça realmente no início de todo o projeto, que aí você consegue fazer toda a estrutura, toda a rede para poder suportar todo o mecanismo que é necessário, né? Deveria ser feito, né? Nós sabemos que não é sempre assim, mas seria o melhor dos mundos. Se a gente começar a falar desses bacalhau aí, a gente vai ficar com 2 horas aqui falando desses caras aí, porque a gente estava conversando mais cedo, né, cara? É só a gente fazer o simples. Pois é. Fazendo o simples, bem feito, a gente vai longe, cara. Porque o pessoal gosta de ficar inventando moda, porque tem lá o componente que é para ser utilizado para aquilo. Aí o cara pega de uma linha, faz um bacalhau, que a gente estava falando no início, para poder emendar, aí o negócio desalinha, cai... E arruma um problema para ele mesmo, acabando com a empresa. E isso quando não acaba com vidas, né? Sim, é isso mesmo. Então, a importância disso tudo. E aí, aproveitando esse embalo de falando de segurança, eu queria que vocês falassem um pouquinho justamente dessa norma de componentes, né? Existe uma norma específica para o componente. Sim. E como é que essa norma ela trabalha, o que diz ela, para a gente poder entender como que funciona isso e como a Udinese tem que se adaptar a essa norma. Essa norma ela é a 15969, ela está em construção, ela foi dividida em capítulos por produto. Já foram concluídos alguns capítulos até então. Neste exato momento está se fazendo o capítulo da persiana, da esteira. É o que está em andamento neste momento. Eu acredito que vocês sejam voz presente na elaboração dessas normas. Sim. Sim. Na verdade, não só a Udinese, acredito que todas as empresas de componentes sejam voz ativa para poder regulamentar isso, ou não? Sim. Ela é da ABNT, né? E todos os fabricantes de componente e de caixilhos fazem parte de um comitê para escrever essa norma. Então, nós, no CTU, todos os dispositivos que nós construímos foram baseados na norma. Então, como eu disse, eu fiz parte desse componente no meu período de engenharia na Udinese e tudo que nós escrevíamos para esta norma, capítulo a capítulo, eu trazia isso para dentro da Udinese e nós fomos construindo os dispositivos sempre baseados no que era escrito na norma. Então, inclusive, nós temos também lá no CTU câmera de salt spray, né? Foi um dos que eu não citei, além dos dispositivos que nós temos. Então, tudo é baseado na norma, que é a 15969. E aí, eu queria saber em relação à evolução dos componentes. O que vocês enxergam para o futuro, como você, por exemplo, vem lá dos anos 90, do chão de fábrica, que era uma coisa que não tinha nada, né? E daqui para frente, como é que vocês enxergam o que pode vir? Vai ser mais algo tecnológico? A gente ainda vai continuar tendo os componentes mecânicos, que é importante. Como que vocês enxergam daqui a 10, 15 anos os componentes para a esquadria? Neste exato momento, o que vale são os caixilhos com câmera europeia. Né? Isso aí. Tem surgindo
vários sistemas com Câmara Europeia, com canal europeu. Nós já desenvolvemos para alguns sistemistas, né, todos os componentes, e estamos em constante evolução para isso. Mas acredito eu que daqui a 10 anos vai ser o mundo digital, que hoje já é. Né? Então, acho que nós vamos falar em fechamento digital. Acionamento por comando de voz, acho que é o que prevalece hoje. Já existe, né? Vai ser tudo muito mais automatizado. Como hoje você tem uma abertura, fechamento de uma porta de correr automatizada, tem uma porta de giro também, a gente consegue automatizar. E vocês têm foi bom falar isso, que vocês têm um produto maravilhoso lá, né? Que é só na tua presença a porta abre, né? É o Magic Door. É o Magic Door. É o operador de porta. Aquilo é só para vidro temperado? Não. Ou serve também para... Temperado, alumínio, madeira. Puxa, Uma porta de giro. E aí tem um motor que puxa a folha, é isso? Tem um motor com braço que faz o sistema de giro da folha. Ah, E aí tem uma botoeira, nós chamamos de botoeira touchless, que você não precisa nenhum toque nela, ela é por aproximação, ela já vai fazer a abertura da porta, ou por um sensor, que a gente chama de um radar. Que aí você chegando perto da porta, ela já vai... Isso já é uma inovação tremenda, né? E não é um produto recente, não, né? Tem o quê? Nós colocamos esse produto no nosso portfólio bem no meio da pandemia, no auge da pandemia, onde não se podia colocar a mão em maçaneta, por exemplo. Entendi. Então, ele funciona com leitor facial, funciona com sensor, conforme o Edu falou, com sensor de presença. Você consegue regular velocidade de abertura, velocidade de fechamento, tempo de fechamento. Tem o sistema anti-esmagamento. E o que é legal? Você consegue personalizar este produto de acordo com a cor do caixilho. Você consegue fazer a carenagem dele na mesma cor do caixilho. Ele tira, desacopla Você tira e você consegue... tampa, você pode pintá-la de amadeirado, marrom, cinza, pode fazer a cor que você quiser. E existe alguma coisa, algum processo para, de repente, bolar uma coisa dessa para uma porta de correr? É mais difícil, né? Já existem as portas automáticas. Dentro do grupo Assabloy, nós temos uma divisão de portas automáticas, que é a Entrance System. Segue mais ou menos o mesmo conceito, inclusive de acionamentos. Que já é um motor para fazer esse movimento de porta de correr. Mas isso. Também é alumínio. Porque eu sei que existe aquele sensor de vidro temperado. Agora, para alumínio tem? Tem. É específico a porta de alumínio também. Pô, isso é bem interessante. E para o maxiar, vocês também têm aquele que projeta... atuador. Sim. Ah, esse também é legal pra caramba, né? E a inovação do nosso atuador, ele é diferente do anterior, que esse atuador nosso é bivolt agora. Tu vê que a gente metralha, né? É tanto componente, a gente tem que correr aqui, ó, porque tem 1 hora... Aí tem que correr, tem isso, tem... Pô, a gente vai ter que fazer outra coisa. Ou que nem que a gente faça uma live, Edu, pra tu me contar mais coisas, porque é muito componente, cara. Muito. Tem quantos componentes, mais ou menos, Galina? Você que tem a Bíblia da Udinese. Imagina quantos milhares de componentes existem no portfólio da Udinese hoje. O portfólio da Udinese hoje está por volta de 6.000 SKUs ativos. Nossa, mãe do céu. Isso você pensando, sem diferenciação. Aí quando você vai para os sistemas... E aí esse leque abre mais ainda. E aí ainda tem assim, ó, com chave, sem chave, menor, 40, 60. Aí você vai multiplicando isso aí. Isso aí você está falando um produto, não está falando aqueles outros. Ramificação dele. A ramificação daquele produtinho ali não, né? É isso aí. Aqui a gente tem aqui, ó, isso aqui foi vocês que me deram de presente, muito obrigado, que é mais ou menos os componentes que a gente usa lá na Sonora. Agora a gente meio que dobrou, triplicou isso que era isso. Aí foi quando... Bem lá no início. Sim, agora a próxima vez nós vamos trazer um atualizado, com os componentes atualizados para você. Inclusive com cores especiais. E aí eu vi vantagem, Já falei, rapaz, ser host do Mãos à Obra tem as suas vantagens. Primeiro, a amizade que você consegue fazer, porque eu conheço vocês há muito tempo e vocês sabem que em todas as feiras a gente se encontra. Eu faço questão sempre de parar e tirar uma foto com vocês, porque realmente eu sou muito fã do trabalho de vocês e o quanto vocês têm de informação e que pode me passar, entendeu? E o quanto vocês são abertos a isso, que é o mais importante. Vocês são abertos, não esconde o jogo, né? Se alguém se sentar com você e falar, pô, como é que faz isso, vocês vão abrir todas as informações em relação ao componente, até das outras informações em relação ao sistema que vocês têm, para poder passar para realmente melhorar o mercado, que é o que realmente eu vejo da Udinese.
esse ar de querer elevar o mercado, subir a qualidade, né, o sarrafo de todo mundo, para poder a gente ficar num patamar acima e conseguir agregar valor a todos nós, né? Porque quem é importância para a gente, quem tem que ter um produto bom é o cliente. Então, por que a gente não vai passar essa informação? Para que você ou os outros fabricantes façam um produto de excelência. Então, o cliente é o nosso foco. Ele tem que ter o produto bom, né? É verdade. Na verdade, o nosso foco é a solução, né? A melhor solução para o cliente. Então, como eu disse, é o conjunto. Não adianta eu simplesmente fazer um componente bom. Então, nós precisamos trabalhar juntos. A Udinese e a Sonora, por exemplo. Formamos um elo e trabalhamos juntos para ter a melhor solução possível no componente. E agora eu fiquei no produto final. Desculpa. Agora eu até fiquei meio perdido aqui, se eu já fiz essa pergunta aqui ou se eu fiz fora, nos bastidores. Mas eu vou repetir. Hoje em dia, eu recebo muito vídeo de esquadrias da China, com os componentes diferenciados e tal, umas coisas muito doidas, né, que abre lá. Sim. A Udinese consegue enxergar esses componentes e, de repente, elaborar algo parecido para cá, para dentro? Existe uma inspiração para esses componentes ou o desenvolvimento é único exclusivamente dos engenheiros lá, vão parar, essa solução é essa? Ou vocês têm alguma referência em relação a um outro mercado? Eu falei o chinês porque é o que está na moda aí, que roda vídeo no Instagram o tempo todo. Não. Mas pode ser qualquer outro país. Que nem o Galina tinha acabado de falar das câmeras europeias. Hoje, muita coisa a gente traz, o sistemista traz pra gente. Que nem o exemplo que o Galina deu da câmera europeia. A câmera europeia é uma coisa que você vê lá fora. E aí muitas pessoas que vão viajar, olha aquela esquadrilha, vou dar um exemplo, uma ave tomba, que ela é giro e ela tomba. Pô, viu lá fora. Fala assim, por que no Brasil não tem? Por que no Brasil não pode ter? E aí o sistemista traz essa ideia pra gente e a gente corre atrás para poder fazer o componente. Então, hoje, a câmera europeia, como a gente estava falando anteriormente, vai ser o boom do mercado mais para frente. Por Já quê? é um pouco, né? Já é, Ela, já. minimalista, essas coisas. Minimalista, essa da câmera europeia, as esquadrias com portas eleváveis, isso sendo de 120 quilos até 300, 400 quilos. Então, esse vai ser o boom daqui para frente. Então, a gente tem muito essa ideia de trazer coisa de fora, fazer essa inovação aqui dentro. A gente está caminhando para o final e agora eu quero saber de vocês da Fesqua. Como é que a Udinese está se preparando para, acho que a maior feira que a gente vai ter em relação ao nosso segmento, a esquadria de alumínio, vai ser essa Fesqua 2024, que ela promete, hein, cara? Como é que está a Udinese trabalhando em relação a isso? Lançamentos, né, Galina? Nós estamos aí a todo vapor, nossa equipe de engenharia, de marketing. Vai ter também. lançamento só para a Fesqua? Tem lançamentos na Fesqua. Como a gente comentou no início do nosso bate-papo aqui, a Udinese vem em constante Evolução. corrida e evolução aí nos produtos e nos lançamentos. Então, a gente está preparando novidades aí para a Fesqua, né? Mais uma vez, a gente vai apresentar alguns itens diferentes na Fesqua. Complementando aí a tua pergunta em relação ao mercado, voltando um pouquinho. Claro. Nós, na Udinese, fazemos parte do grupo Assabloy. Então, temos aí mais de 400 empresas espalhadas ao redor do mundo, espalhadas aí por mais de 70 países. Então, tudo que se refere a fechamento de portas, existe alguma coisa em alguma empresa do grupo Assabloy. Diz todas as marcas, porque às vezes as pessoas nem sabem que faz parte, que é irmã da Udinese, né? Quais as marcas do grupo? Nós temos aqui no Brasil Udinese, Yali, Lafonte, Papais, Control ID, Metallica, Volt. Volt, que é controle de acesso. Control ID é aquele Control ID. do ponto? Sim, exato. Eu sou cliente de Control ID e não sabia que era da mesma É a coisa. Assabloy. É a sua É mesmo? É a Assabloy. Eu sou cliente lá na empresa a biometria lá é da Faz Control parte ID. do grupo Control ID. Assabloy. E Legal, não a sabia. Intransystem. a Silvana também é uma outra marca do Brasil da Assabloy. Muito Então, legal. A Yali é aquelas das fechaduras fechaduras digitais, né? E a Lafonte, todo mundo conhece. É. A Papais, todo mundo já conhece também. É verdade. Então, assim, é um grupo que traz total segurança em relação à grandiosidade, né? Sim. E aí os desenvolvimentos também, sem contar os desenvolvimentos nacionais, a gente também tem essas fábricas fora no grupo
que podemos trazer componentes e comercializá-los aqui como Udinese. Então, solução para a esquadria é o que não falta no nosso grupo. Então, aquilo que você vê que o chinês faz, aquelas coisas muito loucas, o Udinese pode ter. O grupo Assabloy tem. Vai ver que foi o chinês que copiou o Udinese. Lá da Europa, o chinesinho foi lá e copiou o Udinese. Danado, os chineses vão dominar o mundo, meu amigo. Esses caras são demais, rapaz. Mas, gente, estamos chegando ao final. Eu queria que vocês deixassem um recado. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês pela presença. Conseguimos convencer o homem a sentar aí, né? Que não queria. Porra, foi tranquilo, não foi tranquilo? Tranquilo. Não ficaria aqui mais uma horinha, tranquilo? Com certeza, com certeza. Moleza, né, não, Edu? Oh. É descontraído e o tempo passa rápido. Passa muito rápido. Então, assim, mais uma vez eu quero agradecer a vocês aí pela presença, pela parceria de sempre que vocês tiveram comigo, não só com a Sonora, mas como o Felipe, sempre o carinho que vocês tiveram comigo, sempre me recepcionaram da melhor forma possível. E eu espero, eu tenho certeza que todas essas informações vão ser valiosíssimas. Pena que realmente a gente não tem como passar todas as informações. Acho que, de repente, numa próxima vez, a gente tem que começar a segmentar um pouquinho, Perfeito. Seria uma sugestão nossa. para poder segmentar, para a gente conseguir focar só num lado, porque é muita coisa para a gente poder passar de uma vez só, né? Concorda? Muita coisa, muito lançamento, muita novidade, muita coisa que a gente quer passar para o cliente final saber que a Udinese tem, dos produtos, aplicação, nossa, uma infinidade de coisas. Então, muito obrigado aí. Vou deixar a palavra com vocês, para vocês se despedirem, deixarem um recado aí para seus clientes. Sim. Fiquem à vontade. Agora é o momento de vocês, sozinho. Bom, Vai, Galina, arrebenta. Nós que queremos agradecer, na verdade, Felipe, muito obrigado pela oportunidade. Quero, em nome da Udinese, agradecer esse momento que a gente pode estar juntos aqui, né? E deixar um recado. Visite o nosso site e visite as nossas redes sociais, onde vocês vão encontrar informações de produtos da Udinese e do grupo Assabloy. Tem de cabeça o arroba lá? Arroba Udinese... Udinese Oficial. Udinese Oficial. E você, Edu? Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, estar com o Galina, com você aqui. E passar um pouquinho, a gente não fala do nosso conhecimento, mas muitas vezes a gente aprende mais com o cliente final. Por isso que eu adoro ter essa proximidade com o cliente final. Me liga, o meu WhatsApp não para. Então, muitas vezes eu aprendo também. E tudo que eu aprendo, eu passo. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com vocês. Se tiver outra oportunidade, eu volto novamente. Vamos ter várias oportunidades, pode ter certeza disso. Sempre que vocês estiverem aqui pelo Rio de Janeiro e quiser marcar aqui, a gente senta aqui e faz isso. Porque, assim, isso, na verdade, é um papo que a gente faz fora de câmera, né? Em feira, a gente fica conversando várias horas sobre isso, refletindo sobre o mercado, o que o mercado precisa e não precisa. A gente só está fazendo isso agora para algumas milhares de pessoas, né? Que agora a gente está importante. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado e, mesmo. além disso, eu quero agradecer a vocês pelo apoio ao Mãos à Obra, né? Porque vocês compraram a ideia sem... Não existia nada de Mãos à Obra, só existia realmente o Felipe. E, assim, eu sou muito agradecido por vocês confiarem e espero que dê bastante retorno para vocês aí, esse incentivo e esse apoio que vocês dão, porque é a informação que a gente está levando para todos. É isso aí. Estamos juntos e contem sempre conosco. Muito Udinese obrigado. sempre. Muito obrigado. Gente, estamos encerrando agora mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, leve isso para mais pessoas que vocês puderem. E vamos embora, hein? Mãos à obra!